Passamos ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Adriano Bressan, que se encontra em representação, vereador Lucas Dil, da tribuna. Bom dia, senhor presidente, os colegas vereadores que estão na sessão, o público que nos assiste. Ainda na esteira da eleição que recém se encerrou, gostaria de fazer algumas considerações sobre esse processo eleitoral que vivenciamos na cidade e que afetou e atingiu a todos, né, a todos os eleitores, a todos os políticos, a todos os atores do cenário político local. Nós, essa semana, já falamos também a respeito da abstenção, que assustou bastante pelos números alarmantes, né, o número crescente da abstenção e as possíveis causas, né, desta grande abstenção. Claro que não é uma prerrogativa só de Caxias do Sul, mas do Brasil inteiro. E nós elencamos algumas das causas dessa grande abstenção ocorrida. Mas hoje gostaria de falar especificamente, né, sobre a nossa campanha aqui de Caxias do Sul e fatos que, vamos dizer assim, incomodaram e assustaram também a população. O número, né, vamos dizer, o gasto da energia, recursos e tempo para a questão das fake news que foram veiculadas durante a campanha. Então, muita energia empregada, muitas narrativas, né, feitas, um intuito de eventualmente confundir o eleitor, se colocar situações que não existem, né, para induzir o voto do eleitor. Isso acaba prejudicando sobremaneira o processo democrático, acaba atrapalhando a eleição, atrapalhando o voto do eleitor e gerando um clima de discórdia na sociedade, o que eu considero como desnecessário. A nossa democracia, que ainda está engatinhando, ela se apega, principalmente em épocas de eleição, vereador Cadori, em questões pessoais, né? Questões particulares, ou até mesmo, como a gente viu em outras eleições, questões comportamentais, né? E eu sempre sonhei, né, com uma política de agregar, né, de trazer valores para a sociedade, de trazer projetos, né, e a gente sempre carece muito, tanto em eleições presidenciais, eleições do Estado e município, de a gente discutir projetos, né, e parece que a sociedade às vezes tem ali que discutir pessoas, né, discutir questões particulares ou questões acessórias que não seriam as questões primordiais a ser discutida no processo eleitoral. Então, quando a gente vai votar em alguém, a gente vota num projeto, né, de cidade, num projeto de país, enfim, num projeto de Estado. E não, eu vou votar nesse porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele está assim, porque ele está assim. Não quero saber da vida particular da pessoa, da vida pessoal, ou o que ele faz em casa, como se fosse um Big Brother, né? Eu acho que o eleitor se acostumou com essa questão, o Big Brother, de ser, né, de ver fatos ali, vamos dizer assim, pessoais, que acabam reverberando no cenário político. Evidente que a formação da pessoa, isso aí são questões que contribuem, né? Um homem público tem que ter, né, vamos dizer, a vida dele, a profissão dele acaba, vamos dizer, sendo importante, né, na formação do projeto político, mas o que importa é o que ele representa, o que ele vai trazer para a cidade, o que se desenvolve. E a gente viu um cenário aí de fake news que impressionou muito e atrapalhou muito o processo eleitoral. Um outro detalhe que me chama a atenção e me chamou a atenção particularmente nesta campanha foi a questão dos apoios, né?
Então, num primeiro momento, vereador Felipe, só foram, né, vereador Schalco, foram 4 candidatos se colocando à disposição e no processo político, né, no segundo turno, vão dois candidatos. Ora, a questão dos apoios é uma questão, né, que é definida por questão partidária, questão, enfim, de afinidades. Mas o que a gente viu esse ano foi uma espécie de divisão criada, inclusive, na campanha, onde se chegou a um momento de dizer assim, olha, né, por certa candidata, dizendo, olha, não quero o apoio de tal partido, de tais pessoas. Isso gera uma situação sui generis, né? Onde, claro que se criou narrativas anteriores, né, que permeavam o processo político, e isso já não é de agora, mas, ora, apoio não se nega, mas se gera aí mais fake news em cima, dizendo, não, apoio é apoio, aliança é aliança, né? E se levou à frente esse tipo de fala, vamos dizer, levando os partidos a ter que dizer, não, peraí, isso foi um apoio do outro partido, não é cargo que estamos negociando, não é uma aliança que está se fazendo. Então, se gera uma narrativa, se gera fake news em função de cargos que estavam sendo negociados, estavam sendo trabalhados. Você tem que parar a campanha, você tem que parar tudo para chegar e dizer, olha, não é isso, isso não é verdade, isso não aconteceu. A fake news, ela tem um poder muito maior do que a verdade, né? Porque se tu fala um fato verdadeiro aqui, 2, 3 pessoas estão sabendo. Agora, se fala uma mentira ou uma fake ou uma situação hipotética, isso tem 1 milhão de visualizações e haja visto a cadeirada do Datena, por exemplo. Isso aí, né, situações ruins aí, até aquele vídeo aí que está circulando dos caras correndo dentro da câmera e fazendo, né? Isso tem muito mais visualização do que a própria verdade ou o fato que está realmente acontecendo. Isso gera um desgaste político que vai afetar, evidentemente, naquilo que já foi falado anteriormente, na questão da própria abstenção ou da questão do voto, né, depois ali, logo na frente. Então, quem se propõe a governar tem que procurar ser o amálgama, procurar atrair as pessoas, e mesmo aqueles que pensam diferente, né? Evidentemente, agora chegar e negar um apoio, dizer, não, porque tu pensa diferente de mim, então eu nem quero teu apoio, pode ficar aí que eu não vou querer para agradar o meu público aqui. Isso é um fato sui generis na política, né? Porque a política, ela se constrói com maioria, se constrói, né, também com acordos, se constrói com o debate. E, evidentemente, às vezes o debate pode ser, eu não concordo com a corrente A ou com a corrente B, mas a gente chega pode chegar num consenso logo ali na frente. Então, isso gera realmente fato sui generis nesta campanha. Então, a proposta, né, que vamos dizer assim, de um sonho, vamos dizer, de política que se tem, é que a gente possa agregar, trazer a maioria, trazer o desenvolvimento, discutir-se projetos de cidade, projetos de país, e a gente carece absurdamente desse tipo de situação. Eu tenho ouvido reiteradamente também em campanhas, né, que muito se diz, mas não se ganha eleição sem se fazer maldades, né? Sem fazer uma maldadezinha aí, e a gente tem que, para gerar, parece que um certo tempero na política, para se trazer a atenção das pessoas. Vejo isso como um desserviço à democracia, um desserviço à sociedade,
porque a gente aí está a confundir as pessoas, né? Está a atrapalhar o processo político, um gasto de energia, de tempo, que se torna desnecessário para uma campanha política. Uma declaração de líder no momento oportuno, presidente. Tem uma água. E nós percebemos esse tipo de situação acontecer em Caxias, muita fake news, que gera um desgaste, um ódio entre as pessoas. Em declaração de líder, então, bancada do PRD, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente. Ora, discursos que às vezes a gente acompanha pelas redes sociais. Uma declaração de líder da bancada do PDT, presidente. De ódio, de divisão, discursos cansativos. Chegamos a ver, inclusive, após as eleições, do deputado Marcon dizendo que não contem para nada, não contem com meu apoio para nada. Veja o absurdo de uma pessoa que teve a votação expressiva que teve, vamos dizer assim, do apoio popular que teve, e a função que tem como parlamentar é de estar à disposição da sociedade, de estar à disposição, independente do resultado político que teve na cidade, ou se a corrente política ganhou ou perdeu. Então, isto como uma atitude que eu considero até mesmo como pueril. Estando a representação que esse deputado tem e vamos dizer assim, a importância para Caxias do Sul, que o cargo dele tem, ele deveria justamente ver, olha, minha corrente política não obteve êxito, mas estou à disposição de Caxias, estamos aí trabalhando por Caxias. Agora, não querer atender Caxias, isso é realmente um absurdo. Sua parte... Quem pediu a parte primeiro? A vereadora Tati. Vereador Lucas, acho que é importante trazer essas reflexões e digo que como é cansativo, como a gente gasta energia para desmascarar essas fake news. E eu lembro que eu tive que conversar com alguns eleitores que votaram no prefeito Adiló no primeiro turno e após ver um card do prefeito Adiló, supostamente com o Lula, com Assis Melo, cards totalmente montados, né? Disseram que não votariam mais. Então, a gente gasta um tempo, gasta uma energia que numa campanha não tem. A gente sabe o quanto 45 dias é um tempo exíguo, apertado para a gente realmente visitar as pessoas, levar informação, e é realmente muito triste, né? Eu acredito que a gente precisa ter uma regulamentação dessas questões de rede social, internet, fake news, porque foi pesado. Me preocupo com o que será nas próximas eleições, porque a tendência, né, com inteligência artificial e tantos outros recursos que estão aí, é que isso aí piore. A gente sabe que vários vereadores aqui foram alvos, né, de informações falsas, né, de tentativa de derrubar, e isso é muito ruim, não para o vereador, mas sim para a democracia. Então, é preocupante. Eu cheguei a ouvir que o Assis Melo estaria secretário do Desenvolvimento e da pasta do Trabalho ali. Então, assim, vereador, olha, a gente passa por cada situação que, sinceramente, não mereceríamos, né? E aí era ridículo porque a gente tinha o prefeito tendo que gastar energia para desmentir, a própria Denise Pessoa, né, e os colegas do PT falando, né, que o apoio não se dava em detrimento de nenhum cargo, que seriam oposição, mas que estavam, né, apoiando e declarando voto crítico, né, porque entendiam que o outro lado, a outra corrente, né, encerraria de vez, né, o diálogo era mais danoso aquilo que eles acreditavam. Então, quando a gente tem esse tipo de situação para a democracia, é muito ruim, e eu confesso assim que depois do que vivi, realmente passo a enxergar como uma necessidade que se fale em regulamentar, sim, né, a questão das redes sociais, porque não dá para ser uma terra sem lei, não dá para a gente ter ofensas, para a gente ter calúnia, para a gente ter difamação, para a gente desinformar o eleitor, e isso também tem um reflexo nessas quase 100 mil pessoas que deixaram de votar, que estão descrentes da política, e, infelizmente, quem faz um trabalho sério, né, muitas vezes não consegue chegar
porque a descrença no sistema político é muito grande e esse tipo de situação vem aí, infelizmente, para corroborar essas situações. Então, a gente precisa, sim, fazer uma reflexão muito grande, pensar em ferramentas, né, em legislações para barrar esse tipo de situação, para que não aconteça, né? Em muitos momentos me solidarizei com o prefeito Adiló, né, ao longo de seus mais de 70 anos, tendo que passar por situações assim, que inclusive acabaram expondo a família dele, né? Então isso é muito complicado e a gente precisa pensar em ferramentas, né, para coibir esse tipo de situação para as próximas eleições. Obrigado, vereador. Uma das ferramentas é a regulamentação, porque realmente hoje estamos numa terra sem lei. Nas redes sociais se fala o que quiser, como quiser, monta-se, faz, e a inteligência artificial está aí, às vezes até tu consegue fazer até com a voz da pessoa, até com a imagem da pessoa, isso é algo preocupante, né? Algo absolutamente falso, e aí a pessoa que está no processo político tem que parar tudo que está fazendo para desmentir aquilo ali, só que aí o estrago já está feito, né? Às vezes a eleição até já passou e o resultado teve. Então precisa se regulamentar e as pessoas reverberam e repassam e continuam comentando aquilo, né? Eu me lembro que nas aulas de direito, principalmente direito penal, onde os professores falavam sobre a injúria, sobre a calúnia, que ela é pérfida, né? Realmente, porque tu lança como plumas ao vento, né? Tu até pode juntar a maioria delas, mas tu nunca vai juntar todas, né? E ela vai sempre afetar a outra pessoa, sempre vai ter um prejuízo muito maior. Ela é covarde, ela é pérfida, então realmente acaba só fazendo um desserviço à sociedade. Sua parte, vereador Cadório. Vereador Lucas Gil, é importante a sua fala. Eu acho que as redes sociais têm que ter controle. Nós não podemos deixar da forma como está, porque a fake news ela prejudica ambos os lados. Mas eu queria fazer a minha fala sobre a coerência política. Uma parte, vereador. Eu, particularmente, sempre procuro ser coerente na minha vida. Eu, por várias vezes, recebi convites durante o período eleitoral, durante o mandato, para mudar de partido, para acompanhar outras situações. Eu não decidi por isso, pela coerência. Eu estive ao lado do prefeito Adiló, a minha vida lá fora ela sempre foi regrada, e aqui dentro da Câmara de Vereadores ela não poderia ser diferente. Eu vou citar um exemplo de um ex-assessor meu, ele esteve comigo no primeiro ano, não vou citar o nome dele porque daria prestígio para ele. Ele esteve comigo durante um ano, e no final do ano ele alegou problemas particulares de saúde, e saiu da nossa convivência. E aí observei a caminhada dele. Ele, lembrando um pouco a história dele, ele foi assessor de vários vereadores ao longo do tempo. E aí, fora da política, ele começou. Saiu do PSDB, foi para o MDB. Aí começou a apoiar um candidato, daqui a pouco apoia outro. Aí, na eleição agora, apoiou um vereador aliado ao prefeito Adiló, criticando constantemente o prefeito Adiló. Aí, agora, no segundo turno, ele aposta num outro candidato, aposta num dos candidatos, e ele apostou no candidato Scalco. Nada contra as opções. Mas o que me chamou a atenção, e me chama a atenção em vários políticos da cidade, em várias pessoas, é a mudança de rumo, muitas vezes por interesse particular. Então, quando eu vejo uma pessoa, citando esse ex-assessor, que teve uma convivência, uma história, e conhece no âmago íntimo da política, ele de um momento para outro começar, apoio esse, apoio aquele, por interesse particular, por uma revolta pessoal, talvez, dele, é um péssimo exemplo. É um péssimo exemplo. Então, eu reconheço que em alguns momentos eu posso ter errado, e faço a minha autocrítica, como já disse, mas eu jamais perco a minha coerência, a minha linha. Se eu estou num barco, eu vou seguir até o final. Se eu estou numa caminhada, eu vou até o final, mesmo que o preço seja um preço negativo. Então, eu queria registrar essa fala e é importante a sua colocação. Parabéns pelo tempo. Obrigado, obrigado. E aqui também, antes de terminar, falar um pouco sobre
uma fala que foi reverberada muito pela campanha do vereador Schalco, algo que eu gostaria de dizer, e Schalco, com data vênia, com todo o respeito, foi usado a frase a grandeza de Caxias. A grandeza de Caxias está nas pessoas, nos seus fundadores, nos seus imigrantes, nos operários, nos empresários, e não está no governo A ou no governo B. Então, a gente roga que nas próximas campanhas, tanto o marketing quanto todas as campanhas sejam campanhas propositivas de trabalho e de propostas para Caxias do Sul, sem arrogância, sem fake news, né, valorizando a nossa sociedade caxiense. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas.